É boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Gente, quem está na área, Capitão Cloroquina na área. Hoje eu escolhi para vocês um assunto que é decorrente de todos os Enems. Praticamente todos os Enems que nós tivemos desde o início, sempre decorrente nessas provas, são as questões que envolvem sólidos geométricos. Por isso que eu escolhi para vocês hoje a parte de geometria espacial. Vamos tratar hoje dos sólidos geométricos. Ok? Quando se fala de sólidos, você tem que levar em conta duas coisas. Eles são divididos em duas partes. Uma são chamados de poliedros. E a outra são chamados de corpos redondos. Ok? Eu vi uma definição de um professor amigo meu, que eu não concordo muito com ela, mas ele dizia que poliedro é toda aquela figura que você pode sentar em cima. Então isso aqui não se envolve dentro dos poliedros. Mas vem a questão da pirâmide e outras figuras. O poliedro, ele divide-se em duas partes. Quais são essas partes? Ele é chamado de poliedro convexo e não convexo. Esse não convexo pode chamar também de côncavo. Ok? É a mesma coisa também. Quando é que a gente classifica um poliedro convexo ou não convexo? Da seguinte forma. Primeiro, se eu tenho aqui um poliedro, certo? Isso é um poliedro. Se vamos imaginar que isso aqui seja um segmento de reta. O segmento de reta é um pedaço de uma reta. Se eu colocar ela aqui dentro, todos os pontos desse segmento de reta vão estar dentro do sólido, vão pertencer ao sólido. Esse é o chamado poliedro convexo. Quando é que a gente classifica ele não convexo? Quando acontece isso aqui, olha, se eu traçar, colocar um segmento de reta aqui dentro, parte desse segmento vai pertencer ao sólido e parte não vai pertencer. Então sempre que aparece um sólido com essa formação, ele é chamado de sólido não convexo, ou poliedro não convexo. Ou qualquer poliedro que aparecer com essa formação, são chamados poliedros convexos. Ok? Então, olha, toda vez que você vai obter um poliedro, você vai imaginar que você tem uma infinidade de retas paralelas. Ok? Essas retas são chamadas retas geratrizes. Ok? Quando você determina aqui uma dobradura nelas, você fecha o sólido. Quando você fecha esse sólido, essa reta aqui ela é chamada de retas diretrizes. Então veja a diferença. Quando você vai numa loja, geralmente lojas que vendem artigo feminino, você compra um objeto qualquer, geralmente eles têm uma parte, um pedaço de papelão que tem esse formato mais ou menos. Você comprou o objeto, então a moça lá do atendente, ela vai começar a fechar esse objeto. Então o que eu tenho aqui, que eu tenho que imaginar aqui, que são infinitas retas paralelas. Quando eu começo a fechar aqui o objeto, começo a delinear isso aqui, dá trabalho, mas sai. Eu fecho aqui uma caixinha que vai ser chamada de sólido geométrico. Ok? Então, todas essas retas aqui, que nós vamos chamar também de arestas, são as retas geratrizes. Todas esses segmentos aqui que vai fechar a caixa, vai formar uma base, são chamadas retas diretrizes. Na frente a gente vai chamar de aresta da base e aresta do lateral. Quando se fala em corpos redondos, geralmente a gente chama sólidos de revolução. Por que sólidos de revolução? Vou imaginar aqui que eu tenho um eixo, certo? Um pedaço de arame,
E vou cortar um pedaço de papelão na forma de um triângulo retângulo. Tá certo? Eu vou dar um toquezinho nesse triângulo e vou fazer ele girar sobre esse eixo. Quando eu fizer ele girar sobre esse eixo, ele vai formar uma figura que se assemelha a essa aqui. É isso aqui, ó. Quando eu faço girar sobre o eixo, a impressão de formação aqui é de um sólido geométrico que nós vamos chamá-lo de cone. Se eu pegar o mesmo eixo, corto aqui um pedaço de papelão na forma de um retângulo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer esse pedaço de papelão girar sobre esse eixo. Então quando eu começo a girar ele sobre esse eixo, eu vou formar essa figura aqui, a impressão de formar essa figura é isso aqui, ó. Quando eu faço ele girar, eu vou formar essa figura e lá na frente nós vamos chamá-la de cilindro. E o terceiro caso é eu ter o mesmo eixo. Aqui eu vou colocar um semicírculo, certo? A metade de um círculo. Vou fazer esse semicírculo girar. Quando eu fizer esse semicírculo girar, eu vou formar essa figura que vai se assemelhar a essa aqui, que é chamada de esfera. Então, olha, são os três sólidos geométricos: a esfera, o cone e o cilindro, certo? São chamados corpos redondos. Todos os outros são chamados de poliedros. Ok? Então vamos continuar aqui. Quando fala em poliedro, você vai lembrar de um detalhe. Você vai lembrar da sua mão, certo? Eu vou colocar aqui minha mãozinha e vou desenhar ela aqui para a gente ter uma ideia de como você vai pensar sobre isso. O primeiro são chamados poliedros regulares. Poliedros regulares. Por que poliedros regulares? Porque são poliedros que são formados, ou seja, todas as suas arestas, todas as suas faces, elas são iguais. A primeira dessa lista é esse rapaz aqui. Veja que eu tenho 4 faces e essas 4 faces elas são triangulares. O nome desse poliedro é tetraedro. O tetraedro tem 4 faces triangulares. Ok? Não esquece disso. O segundo é esse rapaz aqui. Veja que eu tenho um poliedro que é formado por 6 faces quadrangulares. Também nós chamamos de cubo. Mas, quando classificamos como poliedro, ele vai ser chamado de hexaedro. Então, o hexaedro regular, ele tem 6 faces quadrangulares. Certo? O próximo que nós temos é esse rapaz aqui, ó. É como se eu tivesse 2 tetraedros, um sobre o outro. Esse rapaz aqui, ele tem 8 faces e essas 8 faces são triangulares. O nome dele, que nós vamos chamar, é o octaedro. Octaedro regular. Tem 8 faces e essas faces são triangulares. Ok? O próximo é esse aqui, ó. Esse aqui, ele tem 12 faces. Certo? Nós vamos chamá-lo de dodecaedro. O
dodecaedro regular, ele tem 12 faces. E observe que essas faces, elas são pentagonais. Então, 12 faces pentagonais. E por último, encerrando ali a nossa palma da mão, nós vamos ter esse rapaz aqui, que é formado por 20 faces. 20 faces, nós vamos classificá-lo como icosaedro. O icosaedro, ele tem 20 faces. E essas faces, observem que elas são triangulares. Pronto, então toda vez, coloca na tua cabeça, toda vez que se falar em poliedros, principalmente os poliedros regulares, o que você vai lembrar são dessas figuras aí. Lembra que só existem esses 5 regulares, todos os outros são chamados não regulares, certo? E só existem regulares esses 5. Primeiro, voltando, o tetraedro, que é formado por 4 faces triangulares, o hexaedro, que é formado por 4 faces quadrangulares, também chamado de cubo, o octaedro, que é formado por 8 faces triangulares, o dodecaedro, formado por 12 faces pentagonais, e o icosaedro, que é formado por 20 faces também triangulares. Ok? Então não tem como esquecer. Toda vez que falar em poliedros regulares, só existem 5. Certo? O que a gente vai tratar agora, sim, não esquecendo aqui que para todos, tanto convexo como não convexo, vale o que nós chamamos de relação de Euler. A relação de Euler diz que o número de vértices somado com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Válido para qualquer poliedro, certo? Tanto convexo como não convexo. Você pode encontrar em algum livro a mesma relação, só que ele traz o A para o primeiro membro. V mais F menos A mais 2. É a mesma relação. É só a questão de uma mudança de autor para autor. Lembra que arestas, tá certo? O encontro de duas faces. Face é toda essa parte aqui, ok? E vértice é o encontro de, nesse caso aqui, das 4 faces. Aresta, vértice e face, ok? Não vai esquecer o que é isso. Vamos passar para outra parte, que são os poliedros, que a gente trabalha mais com eles. E também os corpos redondos. O primeiro são os prismas. Certo? Os prismas, a gente vai classificar eles como regular e não regular. E a outra classificação quanto à base, certo? Número de arestas da base. Ok? Quando é que a gente diz que um poliedro é regular? Quando nós tivermos sua base um polígono regular. Nesse caso aqui, quadrado, nós vamos dizer que o prisma é quadrangular. Nesse caso aqui, um triângulo, nós vamos dizer que o polígono é triangular. Nesse caso aqui, um hexágono, nós vamos dizer que esse prisma é hexagonal. E vamos dizer que ele é pentagonal quando ele tiver as 5 faces. Eu fiz uma troca aqui, pentagonal e hexagonal. Ok? Então, quanto ao número de arestas na base, triangular, quadrangular
pentagonal, hexagonal e daí por diante, certo? Então, o número de arestas que forma a base. Quando é que nós chamamos que ele é regular ou não regular? Regular quando ele tem todas essas faces iguais, certo? Todas essas arestas são iguais, então a base dele é um polígono regular. Nesse caso aqui, nós temos também um prisma que não é regular, certo? Porque a base dele, todas as arestas não são iguais, você vê que essas duas aqui são maiores do que essas duas, então ele é chamado de não regular. Regular quando a base é um polígono regular. Não regular quando a base não é um polígono regular. E podemos ainda colocar uma outra classificação, que é dizer que ele é reto ou oblíquo. Quando é que a gente determina que o prisma é reto ou oblíquo? Olha, se eu pegar esse prisma aqui,